Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Nós vamos ler até o 34. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram só num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Amém. O foco principal da mensagem de hoje é o versículo 34. Mas antes eu queria falar algumas coisinhas bem rapidinho para dar uma introdução aqui. Que no Evangelho de Marcos, que foi escrito pelo João Marcos, que não foi um apóstolo, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, ele escreve aqui no Evangelho de Marcos sobre os ensinos do Senhor Jesus, serviço, sofrimento e o sacrifício do Senhor Jesus, que é disso que trata. Resumindo o Evangelho, tá? Vou repetir, ele fala sobre os ensinos do Senhor Jesus, o serviço, sofrimento e sacrifício do Senhor Jesus. E Jesus, aqui nesse Evangelho de Marcos, ensinou aos discípulos que a verdadeira espiritualidade vai além das aparências, tá? Aparência física, aparência religiosa. A espiritualidade é algo interior que não conseguimos apenas ver no exterior das pessoas. Um exemplo: não adianta ter uma cara de crente santo. É verdade. Porque a verdadeira espiritualidade, só o Senhor sabe quem é cada um. Então esse Evangelho também trata disso. E Jesus confrontou aqui no Evangelho de Marcos, assim como a gente vê em outros, né? Mas como eu estou falando desse, ele confrontou os líderes religiosos por causa da hipocrisia deles e da desobediência à lei de Deus. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa falsa. É um ato de fingir os verdadeiros sentimentos e intenções. Então, uma pessoa hipócrita, ela finge um comportamento correto, mas esconde a realidade por trás de uma máscara de aparência. Então, assim, no mundo, nós não podemos dizer que no mundo tem pessoas hipócritas. Existem pessoas hipócritas dentro da igreja, porque o mundo muitas vezes não conhece a palavra de Deus. Ou conhece, mas pelo menos ainda não entregou a vida para Jesus. Então, eles estão vivendo aquilo que eles realmente são. Então, Jesus combateu muito nos evangelhos a hipocrisia. Agora, vindo para essa palavra aqui que nós acabamos de ler juntos, né? No versículo 30 fala os apóstolos, mas os apóstolos aqui são considerados 12 discípulos. Então, os discípulos tinham realizado uma viagem missionária na Galileia. E isso começa, essa viagem missionária está escrito a partir do versículo 7, que Jesus, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 7, Jesus dá uma missão para os discípulos e diz: vocês vão de 2 em 2, de cidade em cidade, pregando o evangelho. E aqui no versículo 30, eles estavam voltando dessa missão. Aí, o que acontece aqui no versículo 31? Esqueci de dizer, aí eles estavam voltando dessa missão e começaram a contar para Jesus tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado. Então, no versículo 30, eles contam para Jesus: Jesus, a nossa missão foi assim, nós fizemos o que o Senhor mandou, fomos para Galileia, aconteceu isso, isso e aquilo. Esse é o que está falando no versículo 30, porque diz assim, os apóstolos juntaram e contaram-lhe tudo o que tinham feito. O que eles tinham feito? A viagem missionária para Galileia. Aí no versículo 31, Jesus convida os discípulos para ir para um lugar mais deserto, para eles poderem descansar e ter um pouco mais de privacidade. E no versículo 32, eles decidiram, então, Jesus e os apóstolos, pegar um barco e ir para uma cidade mais deserta. Qual cidade era essa? Era a cidade de Betsaida, que está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 10, que está contando essa mesma história, porém de uma maneira diferente. Aí, o que aconteceu? Tá? Deixa eu ler aqui para não me perder, que eu fiz as anotações. A multidão viu Jesus subindo no barco com os discípulos, né? E viram Jesus e não queriam deixar Jesus ir, porque eles sabiam que onde estava Jesus, Jesus curava, operava milagres
milagres, e era bom estar com Jesus. Então, enquanto Jesus ia no barquinho para essa cidade aí, com os discípulos, a multidão ia na beira do barco, ali pela estrada. Eles estavam indo ali, né, no barco, e a multidão estava indo pela estrada. E a multidão, tão ansiosa assim por ver Jesus, né, eles acabaram chegando antes de Jesus. E o versículo tem 2 versículos que me emocionam muito na Bíblia, e um dos versículos é esse. Então, que Jesus, o versículo 34 que a gente leu. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quer ver? Vocês vão entender por que me emociona muito. Porque à medida que Jesus ia indo no barco, ele estava indo para descansar com os discípulos, para ter um pouco de privacidade. Para ele querer descansar, porque ele já estava exausto, né? E os discípulos também, porque tinham acabado de vir de uma missão. Mas eu imagino Jesus ali no barco, meu pensamento vai longe, por isso que me emociona esse versículo. Eu quero que vocês prestem atenção e entrem nessa história comigo. Jesus estava no barquinho com os discípulos e vinha vindo a multidão ali. E Jesus sabia, poxa, essa multidão, ela está vindo porque eles querem me ver, eles querem ser curados, eles querem uma palavra de conforto. E ali, no meio daquela multidão, Jesus viu ladrão, Jesus viu prostituta, Jesus viu adúltero, Jesus viu homossexuais, Jesus viu de tudo. E Jesus, mesmo vendo tudo isso, se compadeceu e disse: são ovelhas que precisam de um pastor. Amém. Eu posso estar cansado, mas quando eu chegar lá, descer do barco, eu não vou descansar, porque eu estou vendo que tem ovelhas que precisam de um pastor. E o que me comove, eu vou dizer para vocês, cada vez que eu leio essa palavra, é que nós temos um costume de olhar para a aparência das pessoas. Por exemplo, Jesus viu o ladrão, exemplo. Mas Jesus, ali, muitas pessoas sabem quem é o ladrão, quem é a prostituta, quem é o adúltero, quem é isso, quem é aquilo. Mas Jesus, quando olhou para essas pessoas, ele enxergou o interior delas. Quando ele viu o ladrão, vou dar um exemplo para vocês, isso que eu vou falar não está escrito na Bíblia. Mas ele viu um ladrão que de repente apanhava do pai e da mãe desde criança e se tornou uma pessoa má, porque não teve um passado bom, com oportunidades na vida, como muita gente tem. Então Jesus viu que o que levou aquele homem a ser ladrão, de repente, foi aquele espancamento que ele sofria por pessoas que deveriam cuidar dele na infância. Quando Jesus olha e vê uma prostituta, ele vê de repente uma criancinha lá na infância sendo abusada por alguém que deveria cuidar dela. Um pai, um tio, um irmão. Vocês entendem como Jesus vê a gente? Então assim, essa palavra me emociona muito, porque muitas vezes, porque Jesus, eu sei que Ele manda pessoas para orar pela gente. Eu sei que Ele manda amigos, como nesse ano passei por momentos muito difíceis, e Deus sempre mandou pessoas para orar por mim. Uma delas é a pastora Ângela, a pastora Edilson, chamo de Melo até hoje, a pastora Andréia, que também fez parte disso. Mas o que mais me emociona é que o Senhor Jesus consegue te enxergar por dentro. E às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente diz assim: tu tem que orar, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que reagir. Mas eu não conseguia fazer nada disso quando eu estava mal. E eu sempre fui uma pessoa que preguei sobre a graça do Senhor Jesus, que é o favor imerecido, né? E sempre diz: não importa o jeito que tu venha para Jesus, Ele te aceita, porque eu não mereço, você não merece, mas mesmo assim Ele nos aceita e Ele transforma a nossa vida. E quando eu cheguei um dia não fui eu, Deus mandou a pastora Andréia me procurar, que já fazia alguns anos que a gente não tinha contato, né? E ela disse assim: Denise, Deus mandou te procurar. Ela me falou pelo que eu estava passando. E eu disse para ela assim, o quanto eu me sentia culpada, o quanto o pecado ou algumas coisas que tinham acontecido na minha vida, eu não conseguia me levantar, eu não me perdoava, eu achava: como que pode eu, conhecedora da palavra de Deus, ter aceitado tal coisa, feito tal coisa? E ela olhou para mim e disse assim: Denise, a graça do Senhor Jesus também é para ti. Amém. Tu que conhece
titular de uma igreja durante 10 anos, e eu dizia para eles que a graça do Senhor Jesus era para eles, ela disse: a graça do Senhor Jesus também é para Glória a ti. Deus. Então, assim, o que tem me libertado, o que tem me salvado, é que o Senhor Jesus não nos trata como as pessoas nos tratam. A maioria das pessoas, elas às vezes nem chamam a gente pelo nome. Olha lá o ladrão, olha a prostituta, olha o drogado. As pessoas perdem a identidade quando cometem algum pecado. Mas Jesus sabe o meu nome e sabe o teu nome. Jesus sabe o nome do ladrão, Jesus sabe o nome da prostituta, Jesus sabe o nome do adúltero. E Ele dá chance para todos nós. Amém. Amém. A outra palavra que me comove muito, que eu não botei aqui, está em João, se eu não me engano, 6,66, que os discípulos, os próprios discípulos do Senhor Jesus, quando Ele estava explicando sobre a Santa Ceia, no capítulo 6, eles ficaram horrorizados da maneira que Jesus falava, e muitos começaram a ir embora. Nós estamos falando de gente que conhece a palavra de Deus, os 70 discípulos, e eles ficaram horrorizados e começaram a ir embora. Tipo assim, essa palavra é muito difícil para mim aceitar. E aí Jesus olha para os dois e diz assim: e vocês também não vão embora? E Pedro diz assim para eles: Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só pude correr para um lugar, para os braços do Senhor Jesus. Porque Ele sim sabia o que tinha que me falar para mim poder me levantar. Ele, por mais que tenha considerado alguma coisa que eu tenha feito errada, Ele me amou muito mais do que me julgou. Amém. E Ele sempre disse para mim: filha, por mais que tu tenha se sentido sozinha, eu sempre estive aqui. Sempre estive aqui do teu lado. E eu vou dizer de novo, pessoas me ajudaram, principalmente meu marido, que não desistiu de mim. Porque se tem uma pessoa que eu maltratei esse ano, foi meu marido. Maltratei muito mesmo. E de vez em quando ainda dou umas patadas. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que Deus usou ele grandemente para me resgatar. Oh, glória. Porque teve momentos na minha vida que nem eu queria viver mais. Amém. Mas Jesus, como Jesus não pode descer em carne, Ele usa pessoas. E eu vou dizer para vocês que eu fui tão amada pelo Senhor Jesus, tão amada, tão compreendida, sabe? Que eu estou conseguindo me levantar. Amém. Porque quando o Senhor olhou para mim, andando na beira ali dele, do lado dele, Ele disse para mim: eu estou vendo uma ovelha que precisa de um pastor. Amém. Aleluia. E Ele foi o meu pastor. Amém. Ele está sendo o meu pastor. E eu digo o que Pedro diz: para onde eu vou correr, Senhor? Eu só posso correr para os teus braços, porque só tu tens palavras de vida eterna. E é por isso que eu estou aqui. Até falei para ti, né, Ângela, vou ver, vou te dar a resposta depois, eu vou te trazer a palavra, porque eu preciso primeiro que Deus fale comigo o que eu posso Glória a falar. Deus. Amém. E foi isso que Deus falou para mim. Amém. Que eu era uma ovelha sem pastor, mas que Ele sempre me entendeu. E que Ele já sabia antes de mim tudo que eu ia fazer de errado. Desde o dia que eu estava lá na barriga da minha mãe, Ele já sabia tudo que eu ia fazer de bom e que eu ia fazer de errado. Eu podia não estar preparada para isso que eu ia viver, mas Ele já sabia que eu ia viver. Amém. E Ele já sabia que eu ia também me levantar. Amém. E eu só espero, como diz, né, em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ser fiel até a morte. Amém. Eu espero também ser fiel até a morte, Amém. para que eu não possa perder tudo de bom que o Senhor tem para Glória mim. a Deus. E eu quero dizer para você assim, só para resumir essa palavra. Não, Deus, Ele olha diferente. Não pensa vocês assim que a gente não consegue esconder nada de Deus, nem o que a gente sente, nem o que a gente pensa, né? Não pensa vocês que Deus já não sabia que eu ia ofender um monte meu marido esse ano. Ele já sabia disso. E por nenhum momento Ele deixou de me amar. Pelo contrário, usou o próprio ofendido para me levantar. Deus é maravilhoso, Ele sabe o que faz. Eu quero dizer para vocês aqui, para resumir tudo isso aqui, sabe? A única coisa que você não pode aceitar é ser hipócrita, porque mesmo no meu sofrimento, a pastora Andréia
sabe? Nunca fui hipócrita, né? Sempre confessei meus pecados, sempre confessei meus erros e agradeci a Deus que não estava no altar quando passei por essa depressão, quando eu passei por esses problemas, porque o peso de estar em cima de um altar e fazer coisas erradas é muito maior, porque você responde pela tua vida e pela vida de outras pessoas. Então eu agradeci muito a Deus por ter me tirado do altar, por ter falado comigo que era para mim sair. Foi eu que pedi para sair da igreja onde estava, eu que entreguei o meu cargo, porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer comigo. E Ele teve muita misericórdia na minha vida e me tirou antes para me tratar e para me levantar de novo. Eu não sei qual vai ser o meu futuro, o que eu vou fazer, mas eu agradeço a Deus porque eu já tinha uma certa misericórdia das pessoas, mas hoje eu vivi na pele algumas coisas. Então uma coisa é você achar, quer ver, eu vou contar uma coisa para vocês entenderem o que eu vou falar. Um dia eu sempre comecei a acompanhar a pastora André nos lugares que ela prega, né? Pregava. Aí um dia foi eu e meu marido junto, né? Foi pregado na igreja. E ela contou algo que eu não parava mais de chorar. Ela disse que na época que eu... Posso contar, né? Porque eu filho não dá testemunho. E agora, se não pudesse... que durante muito tempo, né? O teu filho foi usuário de drogas, né? E ela disse assim pro filho dela, assim, ó... Não sei se... Não, acho que vou contar do meu jeito, que foi o jeito que eu vi. Mas assim, filho, se a polícia vier aqui em casa e acharem droga aqui, eu vou dizer que é minha, porque se tu for pra cadeia eu vou morrer. Eu chorei tanto, que só de me lembrar me dá vontade de chorar. Porque nós tivemos na nossa família, né, Rudimar, um jovem também, não vou dizer o que ele era, o grau de parentesco, mas que o Rudimar sempre aconselhava a mãe dele, não dá mole para o teu filho, seja rígida, seja isso, seja aquilo. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Quando eu vi a pastora Andréa falar que ela disse, eu prefiro presa, filho, no teu lugar, porque se tu for para a cadeia eu vou morrer, eu disse assim, meu Deus, eu pensava que entendia o que era amor, mas eu não sei nada, eu não entendo nada. Quando eu penso que eu sei alguma coisa, eu descubro que eu tenho muito que aprender ainda. E esse foi um testemunho assim que tocou muito o meu coração. E eu quero dizer para vocês que... Pode sentar. Quero dizer para vocês... Só para resumir essa parte aqui, tá? Acho que eu já vou pedir para o meu marido se preparar para desligar ali. Eu quero dizer para vocês que isso que eu contei, que eu dei o meu testemunho aqui, está escrito na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele me tratou com esse grande amor e disse que a graça também era para mim, Ele também vai tratar vocês da mesma maneira, com muito amor. E dizer para vocês que mesmo que a gente não mereça, Ele vai continuar nos amando e Ele vai nos dar chance para mudar enquanto nós vivemos. Amém? Pode ligar aí para nós?